Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre cenas. Mas hoje eu não queria tratar exatamente da estrutura, dos pormenores da elaboração de uma cena. Sobre isso eu já fiz 2 vídeos, vou deixar o link para eles aqui na descrição. O que eu queria mostrar hoje mesmo é um esquema que eu comecei a usar naturalmente agora durante a escrita do meu livro novo e que acabou dando muito certo. Eu chamei esse esqueminha de os 4 E's, porque são apenas 4 tópicos e todos começam com a letra E. E é um jeito rápido de organizar as ideias, de tomar decisões, de planejar antes de escrever uma cena propriamente, né? E esse esqueminha é bem simples, tanto que pode ser feito até numa folha de papel, num arquivo de texto, em qualquer lugar, né? No caso eu estou usando o Notion, que é um programa que eu estou usando já há um tempinho para organizar outras coisas. Eu acabei fazendo um template nele, um modelo, que eu posso até disponibilizar aqui na descrição também, se você tiver o Notion e quiser experimentar. Mas como eu disse, não precisa ser nada muito sofisticado não, né, para usar esse modelo, né? A ideia é ser realmente um processo prático e rápido e que vá ajudar a economizar tempo na hora de começar a escrever. Então deixa eu mostrar aqui como é que é o meu template. E ele é assim. Então aqui nós temos os 4 E's, né, os 4 tópicos que eu uso para me organizar. E eu vou passar por cada um deles agora dando uma explicada rápida, né? Primeiro a gente tem um lugarzinho aqui para pôr o nome da cena. Se você não tiver um nome definitivo, pode ser um nome provisório. Você pode colocar um spoiler que acontece na cena, fulano morre, né? Só para ajudar mesmo na hora de organizar e de listar, né, as suas cenas no seu outline. Tem gente que não trabalha com nomes, né? Tem autores que não dão nomes para as cenas. Então basta uma explicação rápida do que vai ser essa cena. Isso já vai ajudar, né, a você encontrar essa cena depois, conforme você estiver trabalhando. Então o primeiro E aqui trata-se dos efeitos dessa cena, né? Para mim esse é o mais importante, né? Então é o propósito da cena, sua importância para a história, as consequências, o que é preciso contar ou mostrar nessa cena. Então para mim, assim, se você não sabe responder essa primeira questão, se você não sabe quais vão ser os efeitos dessa cena na sua história, de repente essa cena pode nem existir, né? Pode não ter necessidade de existir. Então é o primeiro passo. Por que essa cena vai entrar na sua história, né? O que ela vai mudar na história, o que ela vai acrescentar, o que você tem em mente para ela. Então, você pode ter uma lista de elementos aqui. Por exemplo, os efeitos. Dentre os efeitos, você pode ter e apresentar personagens, né? Apresentar personagem, mostrar o seu mundo, né? Mostrar aspectos do seu mundo. O que mais? A gente pode desenvolver relacionamentos entre os personagens, né? Então você pode aqui querer mostrar os personagens em ação em alguma situação específica, justamente para desenvolver esses personagens perante o olhar do leitor, né? Você pode querer dar informações importantes, algo sobre o passado, né? Ou sobre a trama mesmo. Que mais? Uma cena pode servir para estabelecer ritmo, né? De repente você saiu de uma sequência muito rápida de ação e tal e você quer um momento de pausa, né? De reflexão, ou você deseja uma mudança de tom na sua história, né? Lembrando que aqui eu estou listando efeitos mais ou menos importantes, né? Nem todos esses efeitos justificam a existência de uma cena. Quanto mais justificativa você tiver, melhor, mais forte está o seu trabalho, né? Mas, por exemplo, você não vai abrir uma cena nova só porque você precisa mudar o tom da história. Você pode fazer isso tendo outros motivos agregados, né? Você pode também usar a cena como preparação para alguma coisa, né? Ou para as consequências de algo, né? Porque a cena não está isolada, né? Uma cena no livro ela não está isolada. Ela vem antes e depois de alguma coisa, então tudo é uma corrente, né? Uma cadeia de links e que você tem que integrar essa cena no todo. Então ela vem depois de alguma coisa e vem antes de alguma coisa. Então você pensar também como ela vai se encaixar num fluxo de ação, isso também mantém a sua obra mais coesa, né? Você pode também tratar de algo importante, né? De riscos, né? Tem algo importante em jogo? Então isso é uma coisa importante para pensar também, né? É legal sempre que possível você ter um risco, né? O personagem que participa da cena, ele quer alguma coisa, e o que acontece se ele não conseguir essa coisa, né? Então você mantém um certo grau de tensão.
Quando você pensa se vai ter alguma coisa importante nessa cena, se o personagem tem alguma coisa a perder, né? Ou se ele quer ganhar alguma coisa. Não precisa ser um risco físico necessariamente, né? Você tem graduações de riscos e mesmo pequenos riscos vão fazer com que o leitor fique torcendo ali, fique em ligação com esse personagem, né? A não ser, claro, que a cena seja justamente para proporcionar um momento de calma, né? De segurança para o personagem, que uma história precisa disso também para respirar. Então, isso também pode ser um efeito da nossa cena, né? Bom, então tem alguns itens aqui que podem servir como um efeito da sua cena, uma justificativa para ela existir, né? É claro que eu posso listar vários outros aqui, e como eu falei, quanto mais justificativas você tiver para a existência dessa cena, melhor. E aqui o preenchimento de um item vai acabar facilitando o preenchimento de outro, né? Então você tem como segundo item aqui a estrutura. O que é estrutura? Uma vez que você sabe o propósito dessa cena, você precisa agora determinar a ordem dos acontecimentos, né? Onde ela se passa, quais são os personagens, qual o ponto de vista da cena, né? Sob o olhar de quem que ela está acontecendo e tudo mais. Então, o que eu posso ter como estrutura, né? Isso é para eu começar a pensar, realmente tirar a cena de uma ideia abstrata, né? Como fulano morre, como eu falei ali no começo, né? E começar a pensar em termos práticos. Tá, mas como eu vou mostrar isso? Né? Como é que isso vai aparecer dentro do meu livro? Então eu posso começar a decidir, por exemplo, se a cena acontece de dia, de noite, onde que a cena acontece, né? Qual é o cenário da cena, qual é o ponto de vista, como eu falei, né? Então, quem que está vendo a história, sob o olhar de quem que essa cena vai ser contada. E outra coisa interessante de você ter também, isso pode ser só para você, mas é o que está se passando na cabeça desses personagens, né? O que eles estão querendo, quais são os medos, onde está a cabeça do personagem nesse momento da história. Isso pode servir para ajudar você a tomar as decisões, né, das ações dos personagens. Você vai ter que tomar decisões por eles na escrita, né, durante a história. Então, você tendo uma noção sólida de o que está se passando na cabeça de cada um deles, fica mais fácil de você levá-los numa direção coerente, né, com a construção do personagem. Você vai dar consistência para o comportamento de cada um, né? Então, o que está se passando na cabeça deles, né? Lembrando que esse item aqui pode ser só para você também, você está numa fase de planejamento. Então você não precisa externar a totalidade desse item aqui na sua cena, né? Você coloca o que você acha importante e oportuno na história naquele momento. É mais para servir como um guia mesmo, né? E, por fim, o caminho da cena, né? O que é o caminho da cena? É um pequeno roteiro, é um parágrafo que você defina realmente o fluxo de ações, né? Por exemplo, personagem tal chega, confronta outro personagem sobre tal coisa. E como é que essa cena termina, né? Então, eles ouvem a polícia chegar e fogem pelos fundos. Eu tenho um resumo, né? Eu posso até incrementar isso aqui agora. Agora que eu escrevi, como é que isso aqui é efetivo, né? Agora que eu escrevi, eu consigo ver o que eu posso mudar para poder aprimorar meu caminho, né? Então ele não chega, ele invade o esconderijo do outro, que é ex-parceiro do crime, né? Como eu escrevi polícia no final, então me sugeriu que eles podem ser criminosos e estão enfrentando algum conflito ali, cada um quer uma coisa, né? Então, personagem tal invade o esconderijo do ex-parceiro, confronta o sobre tal coisa, então eles ouvem a polícia chegar e fogem pelos fundos. Em 2 linhas eu tenho um roteiro breve ali, uma estrutura de como vai ser a minha cena, como ela começa, como ela se dá o desenvolvimento e como ela termina, né? Já deveria ser o suficiente para eu começar agora a ensaiar alguma coisa, que é o próximo item, né? Então eu tendo construído esses 2 itens, eu tenho o ensaio, o terceiro que são o quê? Frases, linhas de diálogos, trechos que podem ou não ser incluídos na cena, isso é importante, né?
Por quê? Porque quando você tem claro na sua cabeça que você está fazendo um ensaio, você psicologicamente fica mais tranquilo para escrever, você tira um pouco da pressão. Você não está com o seu documento do livro aberto para começar a escrever ali, né? Então, você sabendo que ainda não é para valer, que é só um rascunho, que muita coisa não vai nem entrar, isso facilita você tirar as ideias da cabeça e começar a brincar ali e estudar possibilidades, né? Para poder a coisa andar. Então, por exemplo, eu posso já ter na minha cabeça que eu vou usar a seguinte frase: você não é mais o mesmo. Pronto. Eu posso ter só essa fala. Eu quero que o personagem diga isso em algum momento. Eu registro aqui. Entendeu? Eu não sei aonde ela vai entrar, não sei o que vai vir antes, não sei o que vai vir depois. Mas a ideia é ir escrevendo o que você já tem definido e ensaiando o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, eu posso ter uma descrição, porque eu também não sei a ordem nem onde ela vai entrar. Então eu posso descrever como é que tá o ambiente ali na rua antes do personagem invadir o esconderijo do ex-parceiro, né? E por aí vai, né? Então eu escrevi aqui: de vez em quando um carro quebrava o silêncio da rua quase deserta. Um casal discutia algumas janelas acima. Aí eu só tenho até aí, não pensei mais nada. Bota as reticências e segue. Então você pode terminar essa etapa aqui do ensaio com vários fragmentos já bem desenvolvidos e depois você vai filtrar o que cabe na cena, o que vai ser modificado, né? E já sem aquela pressão inicial, você já não está com uma folha em branco para começar a escrever sua cena. Então, essa etapa para mim foi bastante útil, né? Eu usei muito. E aí, você já tendo agora alguns fragmentos, você já tendo uma estrutura, já tendo os propósitos da sua cena, você parte para quê? Para os estudos, que é a última etapa para mim, né, antes de eu começar a escrever, que é fazer brainstorms, fazer perguntas para mim mesmo, identificar as contradições que eu posso ter, né, na minha estrutura, preencher lacunas, fazer pesquisas. Então, por exemplo, eu escrevi aqui um pedacinho, né, tentando descrever os arredores ali do esconderijo que vai ser invadido, né, pelo personagem da cena. Eu posso querer aqui pesquisar, né, imagens de becos, de ruas escuras, né, porque eu determinei isso, né, que esse vai ser o ambiente. Então, como é que é o ambiente ao redor do esconderijo? É uma pergunta que eu me faço agora que eu já tenho essa descrição e eu de repente identifiquei essa dificuldade. Não sei como é que eu vou descrever isso. Eu quero um ambiente que tenha características memoráveis, né? E que seja aquele beco escuro e tal, um lugar meio perigoso. Eu vou pesquisar imagens de becos e tal, vou olhar na internet, vou ver filmes e assim eu vou angariar um material que vai me ajudar nessa descrição que eu quero fazer. Claro que eu estou dando um exemplo aqui bem óbvio, né? Mas isso pode servir para qualquer assunto que você queira entrar na sua cena e que você não tenha o domínio, né, para desenvolvê-lo. E outra questão aqui, eu posso ter, por exemplo, como eu falei, né, lacunas a serem preenchidas. Eu só escrevi que ele invade. Eu quero que ele invada de um jeito original, de um jeito diferente, que seja marcante, né? Então eu vou escrever isso aqui. Como ele invade? E aí é o caso de eu fazer brainstorms, né? Eu começar a jogar possibilidades aqui, explorar os melhores caminhos, o que vai ficar mais interessante para o leitor, o que vai dar mais colorido para a história, o que eu posso aproveitar nessa invasão para mostrar as habilidades do meu personagem, ou ele lidando com alguns problemas. Aí entra aqui um brainstorm, né, que eu posso fazer nesse espaço para poder resolver essas questões. E é isso, né? Dá para ir bem mais longe, né? Isso vai depender da importância e da complexidade da cena que você estiver trabalhando. Nem todas as cenas vão precisar desses 4 itens, às vezes você se acha com mais facilidade só pensando nos efeitos e na estrutura da cena e tá tudo certo, né? Já aconteceu de eu escrever praticamente a cena toda no ensaio, que a coisa foi fluindo e eu consegui tirar dali e já transferir para o meu arquivo. E é claro que o que eu fiz aqui é só um exemplo rápido, né? Não é muito bem pensado nem nada, foi só para ajudar a entender como funciona o meu esqueminha na prática mesmo. Obviamente, sempre lembrando que esse não é o único jeito de organizar uma cena, nem o mais certo, nem nada. Eu só quis mostrar aqui como eu trabalho atualmente. Isso pode mudar, eu posso, de repente, aprimorar esse esquema, ver o processo criativo de outra pessoa e incorporar no meu, que eu acho que é assim que funciona mesmo, né? Antigamente eu fazia diferente.
E o nosso processo criativo ele está sempre em construção. E mais para frente seria até interessante, de repente, fazer um outro vídeo maior, planejando uma cena de fato, mostrando o processo com calma. Mas, por enquanto, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma forma. Abraços e até a próxima.